Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles um amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoar, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus que nos acompanha através das nossas redes sociais, hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes. A solenidade de Pentecostes, antes de começarmos a falar propriamente das leituras, é preciso que entendamos. Não é uma solenidade, não é uma festa originalmente cristã, mas é uma festa judaica resgatada, uma festa judaica que os cristãos começam também a celebrar, cristianizando então esta festa de Pentecostes. Então, de onde vem Pentecostes? Primeiro, é importante entendermos. Pentecostes é essa celebração das 7 semanas depois da Páscoa. Depois do povo libertado lá da escravidão do Egito, depois de atravessarem o Mar Vermelho, 7 semanas, chegam ao pé da montanha. 50 dias após essa travessia, chegam ao pé da montanha. E quando chegam ao pé da montanha, Moisés depois sobe para poder rezar, falar com Deus. Recebe as palavras de Deus, desce e comunica aos anciãos, comunica ao povo que vão responder: faremos o que o Senhor nos disser. E depois disso, Moisés volta para o monte, o povo continua rezando e Moisés vai receber as tábuas da lei. Só que, enquanto Moisés está ainda no monte, acontece o primeiro fenômeno, o primeiro Pentecostes. O barulho como que de tempestade, uma ventania muito forte, como que labaredas de fogo, como se existisse ali um vulcão em erupção, e o povo começa a estremecer, mostrando este poderio de Deus. Então ali, na Assembleia de Israel reunida, acontece o primeiro Pentecostes. Pentecostes é também, além deste primeiro evento, dessa manifestação, dessa alegria dos 50 dias, Pentecostes é também no judaísmo a festa da colheita. É quando eles pegam e acolhem os primeiros frutos da terra. Celebram, festejam os primeiros frutos, as primícias. E a igreja passa então a celebrar Pentecostes.
como Israel celebrava pela festa da lei, agradecendo a lei recebida, a lei que Deus dava, e também como festa da colheita. O mesmo acontece também conosco. Celebramos Pentecostes, alegrando-nos pelo dom de Deus, o Espírito Santo, derramado sobre a sua igreja. Essa manifestação grandiosa, as primícias da igreja, o Espírito Santo enquanto dom. E celebramos também a nova lei que nos é dada por Cristo. Lembrem que ele ensinava: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A lei do amor deve ser implantada nos corações. A lei do amor deve ressoar em nossas vidas. A lei do amor deve ter eco no nosso existir. Então celebramos Pentecostes, recordando este primeiro fruto, o dom de Deus, o Espírito Santo derramado sobre a sua igreja. E celebramos também Pentecostes no sentido da nova lei, a lei do amor derramada, colocada em nossos corações. Vamos às leituras. Na primeira leitura que escutamos do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos a igreja reunida, os discípulos ali reunidos no dia de Pentecostes. E enquanto estavam reunidos, eis que o Espírito Santo vai descer sobre eles. E aqui um detalhe importante. É preciso que entendamos que, enquanto cristãos, que enquanto membros do corpo de Cristo, ninguém é uma ilha para viver isolado. Mas a igreja acontece na comunidade reunida. É claro, acontece também lá na sua casa. Mas na sua casa você é igreja, porque pertence a este corpo, no qual você vem se reunir, no qual você vem tomar parte. Esse é o sentido de ser igreja. Pertencer à unidade deste corpo. E enquanto eles estão reunidos, e enquanto estão nessa unidade de Deus, eis que o Espírito vai manifestar-se. E aí, se nós pegarmos o livro do Êxodo 19, acontece este fenômeno que eu explicava a vocês agora, lá no pé da montanha. Enquanto Moisés está no alto rezando, ao entorno da montanha, nós temos todo este fenômeno. E numa releitura, nós vemos agora isso acontecer com os discípulos reunidos. Eis que a casa onde eles estão começa a se encher dessa ventania, deste barulho forte que vem do céu. O Espírito vai se manifestando em meio deles. Então aparece línguas como que de fogo. Lá aparecem as labaredas. Aqui aparecem essas línguas como que de fogo. Repousa sobre os discípulos, que começam então a falar, começam a orar em línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Só que aqui, queridos irmãos e irmãs, é preciso compreendermos bem por quê. Muitas vezes se faz uma má interpretação deste texto. Quando o Espírito repousa sobre os discípulos, sobre os apóstolos ali reunidos no cenáculo, eles começam a orar em línguas, não como a língua dos anjos, como muitas vezes nós escutamos dizer. Para este texto não é essa a interpretação. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que alguns rezavam com gemidos que não se eram conhecidos. Mas não é o que acontece aqui. Aqui se reza em línguas diferentes e as pessoas compreendem. O que é que acontece? Muitos judeus dispersaram de Jerusalém, mas vêm para celebrar a Páscoa, para celebrar Pentecostes. Então esses judeus que ali se reuniram, conseguem escutar, conseguem compreender, e povos de todos os lugares que estão em Jerusalém, conseguem compreender aquilo que os discípulos, que os apóstolos estão a dizer. Este é o fenômeno que acontece aqui em Pentecostes, aqui nos Atos dos Apóstolos. Eles rezam e todos compreendem
aquilo que eles anunciam. Eles proclamam a boa nova de salvação e todos conseguem compreender. Talvez, para poder ilustrar e nos ajudar a compreender melhor tudo isso, nós poderíamos pensar um fenômeno que há poucos dias nós víamos. A igreja reunida esperando o anúncio do Santo Padre o Papa, do sucessor de Pedro. Ali tinha gente de diversos povos, de diversos lugares, de diversas etnias, que se reuniam, mas falavam uma mesma linguagem. Todo mundo compreendia aquilo que ali acontecia. É o mesmo que acontece em Pentecostes. Falava-se cada um na sua linguagem, mas era possível compreender, era possível entender aquilo que se manifestava, essa linguagem da fé, do amor que acontecia entre eles. Outro fenômeno também que poderíamos ler e interpretar à luz de Pentecostes é a própria Jornada Mundial da Juventude. Quantas pessoas de diversos lugares ali reunidos, celebrando uma só fé, celebrando a unidade deste corpo de Cristo e compreendendo a beleza de viver aquele momento e compreendendo aquilo que ali é vivido, aquilo que ali é dito. Então é isso que acontece. Os apóstolos, alguns falando em grego, o hebraico, o aramaico, e agora não me recordo qual das duas que já não estava mais em tanto uso, se o hebraico ou o aramaico já tinha se perdido, mas salvo engano era o aramaico, se falava ali o hebraico, e todo mundo compreendia, cada um na sua língua, o que era dito. Quando este fenômeno acontece no estremecer, verem este fenômeno do agir do Espírito, o povo se ajunta, escutando este barulho, se ajuntam para poder ver o que está acontecendo. Eis a grande graça de Pentecostes, o Espírito que desce, reúne a igreja, une novamente os dispersos. E aí nós encontramos então este texto justamente em contrapartida a Gênesis 11, de 1 a 11. Quando o povo, querendo agora ter um poder maior do que o de Deus, pensa em construir uma torre que não os ofereça mais risco. Vamos chegar aos céus. Se vier alguma coisa, se acontecer alguma coisa, a gente unifica todos os povos aqui e pronto, estamos salvos. Só que não é bem assim que funciona. Quando nós nos ausentamos dessa presença unificadora de Deus, que nos faz ter uma comunhão de ideias, uma comunhão de fé, uma comunhão de amor e viver nessa unidade do Espírito, a coisa bagunça toda. Resultado, temos Babel, que quer dizer confusão. Temos aquela grande confusão de um povo que não mais se entende, de um orgulho que quer sobressair ao outro e não dá em nada. Em contrapartida a essa confusão de Babel, que quer se colocar à frente de Deus, nós temos então Pentecostes, o povo que vem para contemplar, para ver essa unidade da igreja, o Espírito que se manifesta, o Espírito que vem dar essa vitalidade, que vem unificar a igreja, para que possam falar uma só língua, para que possam caminhar nessa unidade, nessa comunhão com Deus nosso Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrando Pentecostes, celebrando essa unidade da igreja, é preciso que nós clamemos sempre este Espírito, que nós peçamos sempre que o Senhor, como cantava o salmista, possa enviar o seu Espírito e renovar a face da terra. Que agraciados com este grande dom de Deus, nós tenhamos então força, sabedoria para sempre anunciar a boa nova de salvação. Nós tenhamos sempre a força e a sabedoria para proclamar as maravilhas do Senhor, para compreender como canta o salmista: se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Sem esse sopro de vida que Deus nos dá, que é o homem, não é nada. O homem tem a sua vida, justamente porque o sopro de vida foi soprado sobre nós, por Deus nosso Senhor. E o sopro de vida no Espírito.
esse Espírito que na pia batismal nós recebemos e somos então enxertados, inseridos neste corpo de Cristo, que é a sua igreja. Depois, queridos irmãos e irmãs, inseridos nessa unidade da igreja, é preciso que entendamos que a unidade da igreja não quer dizer uniformidade. Todo mundo entrou numa forma e sai aqui, todo mundo com a mesma cabeça, com o mesmo comportamento, todo mundo igualzinho. Não é isso. A unidade da igreja acontece na diversidade, como vemos nessa leitura. São os diversos dons, os diversos carismas, os diversos ministérios colocados à disposição para que a igreja possa acontecer. Imaginem que chata seria uma igreja cheia de robozinho, que todo mundo tem que ser igual. Mas a beleza da igreja consiste justamente em cada um com o seu diferencial, em cada um com as suas potencialidades, com os seus dons. Saber que existe aqui um lugar para ele. Aqueles que têm o dom de cantar, que procedam como que cantando. Aqueles que têm o dom da palavra, que ajudem na proclamação da palavra, que ajudem numa ausência do Padre, também anunciando a boa nova da salvação, celebrando a palavra, ou mesmo nas comunidades onde tanto necessitamos. Aquele que tem o dom da escuta, que saiba ouvir, que saiba fazer do seu ouvido um alento para aqueles que precisam desabafar, que precisam falar, e assim tantos dons, tantos carismas que existem e devem ser colocados à disposição. E sendo colocados à disposição, é preciso que entendamos que dentro da igreja, não adianta ninguém querer olhar como se um dom, mas eu recebi logo esse dom. Todo dom é importante. Todo dom é necessário dentro da igreja. Todo dom é necessário no corpo de Cristo. E não adianta nós querermos menosprezar e colocar como se um fosse melhor e o outro pior. Todo dom tem a sua importância. E é preciso valorizá-lo e entendermos. Como nos coloca aqui a segunda leitura, não adianta os membros do corpo querem dizer que um é melhor do que o outro. Formamos um só corpo, uma só unidade em Cristo. Não adianta a mão querer dizer eu sou melhor que o corpo, porque eu consigo pegar as coisas. Ou o olho querer dizer que é melhor, porque é ele quem ilumina para que o corpo possa saber para onde vai. Ou mesmo os ouvidos querer dizer que são melhores, porque são eles que são capazes de escutar. Não adianta. O corpo é bonito e funciona porque está na unidade. Corta a mão e vê se ela funciona sozinha. Tira o olho da unidade do corpo e veja se ela funciona sozinho, se ele funciona sozinho. Funciona justamente porque está nessa harmonia e nessa unidade. Por isso lá no início eu dizia, não somos uma ilha para cada um querer viver a sua fé no seu mundinho. Mas vivemos na unidade da igreja. É dentro deste corpo, dentro dessa unidade da igreja, que nós compreendemos os nossos dons, os nossos carismas, e colocando-os à disposição, vamos fazendo frutificá-lo cada vez mais. Em Pentecostes, nós temos justamente isso, a compreensão dessa diversidade de dons, de carismas, de ministérios. Você que talvez nem descobriu ainda seu dom, seu carisma, estamos precisando sempre, de operários para a messe, como muito nosso bispo nos tem pedido a rezar. Você que ainda não assumiu nada, sinta-se convidado, ponha o seu dom à disposição, para que a igreja cresça cada vez mais, para que a igreja possa cada vez mais ver frutificar, com a disposição, com a generosidade do coração de cada um, que se coloca como instrumento de trabalho dentro da igreja. Por fim, queridos irmãos e irmãs, nós vemos ainda no dia da ressurreição, no dia da Páscoa, este evangelho de hoje. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, aqui também expliquei para vocês no dia da Páscoa. A melhor tradução não é essa. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado, porque começa agora a nova criação. O sábado dos judeus foi superado.
A antiga lei foi superada e agora foi levada à plenitude em Cristo. Há poucos dias eu explicava a vocês a questão das imagens, da lei mosaica superada, a questão dos alimentos, a transfusão de sangue, do puro, do impuro. Se Cristo tudo purificou, por que então tratar como impuro aquilo que por Ele foi purificado? Então, é preciso que entendamos, predomina agora o dias Domini, o dia do Senhor, o domingo. O sábado do judeu foi superado. E estando ali no domingo, reunidos para celebrar essa palavra, reunidos para fazerem a sua ação de graça, eis que Jesus vai aparecer no meio dos apóstolos, dos seus discípulos, e vai saudá-los com a paz e mostrar-lhe as mãos e os lados. Também expliquei a vocês, mostra as mãos e os lados, para que eles compreendam que de verdade Jesus pode transmitir-lhes a paz, porque traz em seu corpo as marcas da paz, as marcas da paixão. Pode agora comunicar aquilo que ele traz chagado em si. E depois de mostrar as mãos e os lados, anunciando que pode de verdade comunicar a paz, mais uma vez diz aos apóstolos: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como é que o Pai enviou o Cristo? Na força do Espírito. Na força deste mesmo Espírito, Jesus vai então enviar a sua igreja. E talvez aqui alguém pudesse dizer assim: padre, nós não estamos fazendo bagunça não, porque nós estamos acabando de dizer que Jesus aqui comunica, dá o Espírito aos apóstolos, mas o Espírito veio no dia da ressurreição ou o Espírito veio no dia de Pentecostes? Que bagunça é essa? Silenciosamente, aqui os apóstolos são batizados no Espírito, e aí é importante que nós compreendamos, na igreja só existe um batismo, o batismo no Espírito Santo. As águas que utilizamos, para realizar o batismo são o símbolo deste Espírito que fecunda essa água, e é comunicado este Espírito a nós. Não somos batizados na água, mas no Espírito. Pelo seio, pelo ventre, pela pia batismal, o ventre da igreja, então, pelo Espírito fecundado, que nascem os novos filhos para esta igreja. E ali recebemos de maneira silenciosa este Espírito. Então, o que aconteceu aqui no dia da ressurreição, nós temos no nosso batismo, esse Espírito sendo comunicado a nós. E aí depois nós temos a plenitude deste Espírito ali em Pentecostes, como essa força vigorosa para que saiam e anunciem. Mal comparando, poderíamos pensar também à luz da crisma, que maduros, nós devemos agora, fortalecidos na graça deste Espírito, sair para anunciar, sair para proclamar, tendo feito essa semente do Espírito que recebemos germinar, poder então ir colher esses primeiros frutos. E depois de comunicar este Espírito, vai soprar sobre eles, ou melhor, depois de enviá-los, vai soprar sobre eles, comunicando o Espírito. Lembra quando Deus cria o homem? O que acontece? Sopra o sopro de vida sobre Adão. É Cristo quem sopra também o sopro de vida. Essa humanidade decaída recebe mais uma vez este sopro do Espírito e é fortalecida em Deus nosso Senhor. E tendo o Espírito comunicado a eles, Cristo dá-lhes ainda mais um poder. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então não existe essa desculpinha de que eu rezo sozinho e peço a Deus perdão e está valendo. Ele deixa-nos um sacramento, o sacramento da reconciliação. Se eu pequei, é preciso que eu vá, procure o sacerdote ou bispo, que podem ministrar o sacramento da confissão da reconciliação. E então buscar, receber a absolvição, receber a minha penitência, receber o perdão dos meus pecados. É preciso que,
para receber este perdão, eu viva o sacramento. Não é simplesmente achar que eu tenho essa ligação direta e não preciso passar pelo sacramento. Se eu quero receber o perdão, preciso buscar o sacramento. Ah, mas o padre é pecador igual eu. É verdade. É pecador tal qual, mas recebe de Deus a ordem. E não é porque o padre tem força, porque coitadinho de nós, por nós, no dia anterior à ordenação, podem pôr a mão quantas vezes quiser, nunca vai conseguir fazer o pão se transformar no corpo de Cristo e o vinho se transformar no sangue de Cristo. Ou pode traçar o sinal da cruz quantas vezes quiser, não vai dar bênção nenhuma. Mas depois de ordenado, agimos em persona Christi, ou como São José Maria Escrivá diz, é outro Cristo, alter Christus na verdade, é o mesmo Cristo. Não é porque temos força, mas é porque nós atuamos na pessoa dele. Ele nos usa como instrumento para que a sua graça seja derramada. Não é o Padre, mas é a força deste Espírito de Cristo, que dá o perdão, que transforma, que dá a graça. É por isso que nós buscamos. O Padre sozinho não pode nada, mas é o agir do Cristo através de nós. Quem transforma, é Ele quem perdoa, quem dá a sua graça. Então é preciso buscarmos o sacramento. Por fim, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos clamar este Espírito, que venha nos fortalecer, que venha estar sempre guiando e conduzindo os nossos passos, para que, iluminados por essa luz do Cristo, guiados por essa luz do Espírito, nós possamos então chegar um dia à terra prometida, e lá gozar da presença de Deus, e lá nos realizarmos, lá vivermos a plenitude da perfeição, a plenitude da vida nele. Que assim seja. Amém.